O dia prometido está chegando e você precisa se cadastrar para participar da próxima missão do Esquadrão Nerdola. Acesse qgnerdola.com.br e prepare-se para a nova era da cultura pop anti-woke no Brasil. O link tá na descrição desse vídeo e eu não vejo a hora de te encontrar no coração da resistência nerdola. Meus amigos, esses dias conversando lá no Esquadrão, a gente tava relembrando as febres dos animes, né? Então quando veio Cavaleiros do Zodíaco, eu lembro da febre que foi o Dragon Ball Z, o Yu Yu Hakusho, a Beyblade, o que tava na ponta da língua agora, pô, tava na ponta da Yu-Gi-Oh! Pô, Yu-Gi-Oh! Foi uma febre, pelo menos na escola onde eu estudava. Mas tem uma coisa, meus amigos, que eu acho que a maior febre mundial é Pokémon. Né? Eu vivi a infância, né, quando o Pokémon apareceu, primeiramente na Cartoon Network, depois acho que foi pra Band, depois pra Globo. Enfim, eu peguei essa era, então, do álbum de figurinha, dos jogos de Game Boy, pra quem tinha Nintendo 64, assim como eu, o Pokémon Stadium, né, os brinquedinhos, as figurinhas, as cartas, que eu particularmente nunca joguei, mas eu sei que é uma febre até hoje, tem campeonatos mundiais e tudo, pessoas que vivem desse jogo, e Pokémon realmente pra mim é uma das grandes... lembrei agora, quando estreou o jogo Pokémon GO, vocês lembram? Eu levava meu irmão no Ibirapuera pra jogar, eu namorava na época, uma ex-namorada, a gente ia junto, ficava todo... Mano, o Parque do Ibirapuera, pra quem não sabe, é o maior parque de São Paulo, né? Galera, era lotado, rios de gente, parecia que tava tendo um show, e tava todo mundo correndo atrás de um Vaporeon, tava todo mundo correndo atrás de um Charizard, então... Pokémon é uma grande febre, e o Felipe, um seguidor lá do Instagram, me mandou esse vídeo que é o quê? Como foi a febre de Pokémon nos anos 2000? Cara, eu fiquei mega interessado, é um vídeo de 20 minutos, acho que 20 ou 30 minutos, fiquei muito interessado, vamos dar uma olhada nisso junto, vamos ver se a gente concorda com tudo ou não, certo? E antes da gente começar, não se esqueça, suplemento de qualidade é na Growth, meus amigos, a maior fábrica nacional de suplementação, onde você encontra todos os suplementos mais baratos do mercado, como Whey Protein, creatina, pré-treino, acessórios, barras de proteína, tudo que você quiser, molhos, tudo. Roupas fitness, você encontra lá. Se você pagar no Pix ou no boleto, você tem 10% de desconto. E se você usar o meu cupom Carlão, você consegue ainda mais desconto e continua me ajudando com essa parceria que vem salvando os meus meses, certo? Obrigado desde já. Deixa seu joinha, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal também, estamos com uma meta de 30k até o final do ano. Será? Não sei, depende de você. Vamos começar então, e o meu nome é Carlos. Vamos lá então, meus amigos, o canal é esse daqui, ó, canal fiasco, cara, 4,8 milhões, não conhecia, deixa eu me inscrever, dá um joinha e bora lá. No início dos anos 2000, tinha algo diferente acontecendo nas manhãs de quem era criança. Bastava a abertura começar pra TV... Mano, essa abertura, rapaziada, é muito marcante e lembro uma fase da minha vida que me marcou muito. Uma daquelas fases que você lembra da infância, que você era tão feliz, né, tão inocente, tão feliz. Eu lembro que passava no Cartoon Network, né, às 10 horas da noite, e eu acho que era antes ou era depois, passava na Fox Kids Power Rangers no espaço. E aí eu lembro que eu sempre assistia um e ia direto pro outro. Cara, era uma felicidade, cara, era tão gostoso, não tinha problema nenhum de vida, né, mano? Virar um evento. E em poucos meses, o que era só mais um desenho virou um dos maiores fenômenos culturais do Brasil. A minha vida é fazer... Mano, Pokémon não adianta, né, rapaziada? Tipo assim, pensa numa ideia, é uma ideia teoricamente fácil. Sei lá, que nem tem, já sempre existiu rinha de animais, né? Cara, o cara pegou Pokémons, né, pegou animais, colocou poderes neles e faz eles lutarem. Cara, uma ideia teoricamente simples, mas que virou uma grande febre, né, mano? Tanto que, se eu não me engano, podem me corrigir aí, acho que Pokémon é a franquia de maior sucesso, mais cara, alguma coisa do tipo, não é? Mas Pokémon não dominou só as telinhas. Eu lembro dos Tazo, eu lembro dos jogos. Que tava em todo lugar, nas mochilas. Olha, da tampinha de Guaraná eu tinha também. Nos recreios, nas gôndolas dos mercados. Aquela Pokédex eu tinha. Mano, isso tudo eu tinha, rapaziada. É como eu falei, até a sexta série minha mãe tinha uma condição legal, tá ligado? Não que essas coisinhas fossem caras também, eu acho, né? Porque você vê que é bem podrinho. Mas eu tinha a Pokédex,
eu tinha um álbum de figurinha, eu tinha as tampinhas de Guaraná, né, que vinha um Pokémonzinho miniatura, eu tinha uns Pokémonzinho de brinquedo, mas esses era falseta, todo mal pintado. Mano, Pokémon, nossa, cê é louco, cara. Acho que todo mundo tem uma história legal com Pokémon, né? Nos jogos, nas figurinhas e até nos refrigerantes. E o mais curioso é que tudo isso aconteceu num momento muito específico. Um momento em que o Brasil parecia preparado para ser capturado por essa febre. Mas como algo vindo do Japão conquistou uma geração inteira no Brasil? Como explicar o sucesso que foi o Aí já é Jotô. Pokémon nos anos 2000? No final dos anos 90, o Brasil vivia uma verdadeira explosão de animes na TV. Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho e Dragon Ball já faziam muito sucesso por aqui. Ao mesmo tempo, o mercado de videogames já Eu tinha um Super Nintendo. estava bem consolidado, com consoles como Super Nintendo. Mas é foda, a gente sempre quis o que a gente não tinha, né? Então minha mãe, não me pergunte o porquê também, ela sempre me deu Nintendo. Então eu tive o Super Nintendo, foi meu primeiro videogame. Aí teve o Game Boy, só que eu não tive o primeiro Game Boy. Aí ela conseguiu comprar o Advanced pra mim, né? Aí então eu tive o Advanced. E aí eu fui pro Nintendo 64. Mas meu sonho de infância, que eu fui realizar anos depois, era ter um PlayStation 2, tá ligado? Mega Drive, Nintendo 64 e PlayStation 1. E eu não posso esquecer do primeiro Game Boy, que já fazia parte da rotina de algumas crianças que tinham mais condições financeiras, que era muito caro. Isso tudo já havia preparado o terreno pronto para a chegada do Pokémon aqui no país. Só que o mais curioso é que o primeiro contato do Brasil com Pokémon não foi com o anime. Antes mesmo do desenho estrear por aqui, o Jornal Nacional da Globo noticiou o caso em que centenas de crianças e jovens sofreram convulsões ao assistir um episódio de Pocket Que era o do Porygon. Monsters Monstrinhos. Foi dessa forma que eles chamaram o desenho, com direito até o William Bonner noticiando o caso. A investigação se concentra numa cena de apenas 5 segundos, quando o personagem pisca os olhos. Os médicos acreditam que a rápida repetição de flashes coloridos tenha provocado o mal-estar. Foi esse episódio que colocou Pokémon no radar dos brasileiros, mesmo antes de aparecer oficialmente na TV. Algum tempo depois, em meio a esse boom cultural, Imagina se isso tivesse acontecido no Brasil, né? Tipo, aqui os animes não fazendo nada de mal. As tiazinhas já falavam, né? As vozinhas, as tias, as mães, já falavam que era do demônio, que ia levar sua alma. Os programas de televisão também, né? O Roberto, não sei o que, Barros, esqueci o nome dele. Que ele fala que Pokémon era do capeta, que ia sugar a alma da criança, lembra? Pokémon finalmente Imagina se que acontece isso, as crianças passam mal assistindo o desenho. chegava ao Brasil. Na época, as TVs abertas eram o coração da infância, porque a gente tinha Bom Dia e Companhia, TV Globinho, Band Kids, só que foi na Record, no programa da Eliana e Alegria. Primeiro foi no Cartoon Network, pra quem tinha net na época, e depois foi pra Eliana. Pokémon conquistou de vez o público infantil. Pra vocês terem uma noção, a grandiosidade que foi a estreia de Pokémon por aqui, o desenho chegou a marcar uma média de 7 pontos de audiência, rivalizando de maneira direta com a Globo e o SBT, que já eram emissoras com programações infantis bem consolidadas na época. E eu não sei vocês, mas por aqui o comportamento das crianças eram todos iguais. Em geral, todo mundo começava a assistir Globo ou SBT até às 11 da manhã, e depois mudava pra Record, antes da abertura de Pokémon começar, porque meus amigos não podiam perder aquilo, né? Emoção Pokémon. Assistir Pokémon na Eliana era praticamente um evento. No início, a maioria das pessoas não conheciam todos os Pokémons. E aqui vai um adendo pros especialistas em Pokémon, tá? Eu sei que a palavra Pokémon não tem plural, tá? Mas pra não ficar esquisito em algumas frases aqui e soar meio errado, mesmo que não esteja errado, eu vou falar no plural pra ficar mais fácil. E qual que era a graça, né? Antigamente, quando a gente era novo, a gente não ligava pra spoilers. Então, exemplo, o Dragon Ball falava assim, morte do Freeza, o nome do episódio. Goku se transforma em Super Saiyajin. Pokémon também, quando lançou o anime, já tinha os álbuns de figurinha, já tinha as revistas da Herói, Ultra Jovem, que já mostravam os Pokémons. Mas qual que era a graça? Mesmo a gente já sabendo como eles eram, a gente queria vê-los na tela. Como seria a aparição deles, né? Isso era muito divertido. Eu lembro que o Charizard foi o primeiro dos iniciais a aparecer a evolução, e eu lembro que a gente ficava numa angústia de, tipo, quando a gente vai ver um Blastoise, quando vai ver um Venossauro, e aí tem até um episódio que é só dos Pokémon, né, eles numa ilha, né, que eles se perdem do Ash, alguma coisa do tipo, e lá tem uns robôs gigantes. Outro Pokémon que a gente ficava muito ansioso eram os lendários, né? Então nessa mesma ilha tinha os Pokémon gigantescos, aí a gente viu um Blastoise e tudo, e apareceu uns Zapdos, né, mano? E aí eu lembro que eu cheguei, quando eu assisti, eu falei, mano, os Zapdos, caralho, não sei o quê. E aí a ansiedade era de chegar no outro dia na escola e ficar conversando, mano. Eu lembro que, mano, essa fase foi muito boa, mano. Da primeira até a quinta série, até a sexta série. Não, mas foi até a quinta que eu estudei nessa escola. Na sexta eu mudei e fui pra outra escola.
Mas até a quinta série eu estudava no Conde Domingos, pra quem é de São Paulo aqui. E era uma escola de boy, assim, tudo e tal. Então todo mundo tinha net, todo mundo tinha tudo. Pra vocês terem noção, nessa escola eu tinha que ficar o dia inteiro, né? Eu estudava o dia inteiro. Mano, eu aprendi tinha aula de natação, tinha aula pra montar em cavalo, tinha aula de equitação que fala, eu acho, né? Tinha aula de informática já na época, aula de inglês, e tudo isso era da grade normal pra quem estudava o dia inteiro, tá ligado? E eu tava, mano, na primeira, segunda série, tinha aula de música, aprendi a tocar flauta, eu sei mais ou menos tocar violão, eu admito que eu nem considero que eu sei, mas enfim, tinha todas essas aulas, pra quem estudou no Conde Domingos sabe o que eu tô falando, era uma escola super assim, de rico mesmo. E aí eu lembro que era um ansioso, mano, a gente chegava, aí eu tinha 4 amiguinhos, o Gian era o meu melhor amigo na época, tinha o Maeda, tinha caralho, mano, foi muito legal essa época, o Paulo Otávio, e a gente era tudo nerd, tá ligado? A gente era tudo, na época não era nerd, né, a gente era criança, e aí eu lembro que a gente sempre chegava, aí a gente falava de Samurai X, eu acho que já tinha X-Men Evolution, a gente falava de Pokémon, Dragon Ball Z. Mano, era muito legal, cara. Caralho. Aí a gente ficava o dia inteiro só falando dos animes, né? Dos desenhos da noite anterior. E ficava brincando de lutinha. Mano, a gente amava, mano. Eu acho que o que eu mais amava na escola era brincar de lutinha, velho. A gente toda hora, intervalo de escola. Eu sou o Goku. Eu sou o Freeza, mano. E a gente ficava saindo na mão. Assim, lógico, não pra machucar. Mas era muito... Cara, mano, essa fase da primeira quinta série foi mágica na minha vida, mano. Eu sei que vai ter gente que vai comentar. Aí olha que legal, galera. Desculpa até me estender, tá? É que agora eu tô lembrando, cara, de memórias que eu nem lembrava mesmo. E aí o que aconteceu? Por mais que minha mãe tinha uma condição, ela também não rasgava dinheiro, assim, tá ligado? E então, assim, dos moleques lá, eu tinha uma condição, mas eu era o que tinha menos, digamos assim. E aí eu lembro que na época que lançou o Game Boy Color, todo mundo tinha um Game Boy, e eu não tinha, tá ligado? Eu tinha o Nintendo 64, mas minha mãe não conseguia comprar esses... Que era caro o Game Boy, tá ligado? Era uma inovação. Um videogame portátil, não sei o quê. Vindo com Pokémon, Zelda, Mario, enfim... E minha mãe não conseguia me dar na época. E aí um dia a gente fez a noite do pijama lá em casa. E aí os moleques levou. Aí, mano, eu me senti muito mal, mano. Tinha o Henrique era foda. Todos eles tinham Game Boy, tá ligado? E eles já tava na fita Gold e Silver já. E aí teve uma hora a gente jogando lá, tal, no Nintendo 64, jogando 007 GoldenEye, Zelda, enfim. E aí eles foram... Aí chegou um momento que eles falaram, mano, vamos cada um jogar seu jogo de Pokémon? E eu era o único que não tinha, tá ligado, mano? E aí eu fiquei muito triste, mano. Todo mundo lá no seu Game Boy, aí eles colocaram o fio pra batalhar um contra o outro. E aí eu lembro que eu fui pro quintal assim, fiquei chorando. Ai, mãe, por que só eu não tenho, tá ligado? Aquela coisa de criança, de não entender na época quanto custava as coisas, enfim. E aí olha que legal. Aí minha mãe foi, aí passou-se um tempo, eu fiz uma outra festa do pijama, porque a gente era tudo criança, não tinha pra onde sair, tá ligado? Então a gente ia pra casa um do outro, que nem o Paulo Otávio tinha um sítio, às vezes a gente ia pro sítio dele, enfim, mas tudo pivetão, rapaziada, era da primeira à quinta série. Aí eu lembro que um dia os moleques voltou em casa, a gente fez mais um final de semana da festa do pijama, assim, e aí minha mãe tinha comprado pra mim a fita do Nintendo 64, porque eu tinha um Pokémon Stadium, só que era só Jotô, era só canto, e aí a Pokémon Stadium 2, que aí já era Jotô. E aí os moleques pegou as fitas, aí você conseguia pegar a fita do jogo, colocar no controle, e os seus Pokémons do Game Boy iam pro 3D no Nintendo 64. E aí você jogava com os seus Pokémon do Game Boy. Era muito foda, mano. E aí sim, aí eu pude jogar com os moleques e tal, até minha mãe conseguir me dar o Pokémon Advanced, né, mano? Cara, que fase gostosa, que eu lembrei disso, mano. Nossa. E aí a gente também a gente tudo desenhava. Então tinha a fase que a gente... era sexta-feira à noite, assim, eu lembro que ia passar Digimon, Dragon Ball. Mano, a gente sentava na mesinha que eu tinha lá no quarto, a gente ficava tudo desenhando, tá ligado? Era muito foda mesmo. Mas praticamente cada episódio... Olha esse episódio aqui, ó, que eram robôs, ó. Que era o Blastoise e o Venossauro, eles apareceram, a gente, caralho, o Blastoise e o Venossauro. Aí depois no final do episódio mostra que eles são robôs. Mas só de ver eles, eu lembro que a gente ficou mó caralho e tal.
de você conhecer um monstrinho novo. Mas isso foi só o começo e não demorou muito pra que as crianças decorassem o nome dos 150 pokémons. Era super comum muitas crianças saberem o nome de todos os monstrinhos. Mano, tinha o Rap Pokémon, lembra no final do episódio? Olha isso, ó. Eu decorei um, ó. Charmeleon, Wartortor, Mewtwo, Tentacle, Aerodactyl, Omanite, Slowpoke, Pidgeot, Arbok, pegou o cara, temos que pegar, mano. Viu? Eu sabia! Ó, minha memória é ruim pra algumas coisas, tá ligado? Mas pra outras, eu lembro que quando eu decorei, eu fiquei mó feliz. Eu falei, vou chegar na escola, decorei o Rap Pokémon, tá ligado? Caralho, que legal. Antes mesmo de aprender a ler. Era uma doideira. Tinha também o bloco Quem é esse Pokémon, que é lendário demais, que rolava entre os intervalos e mostrava apenas a silhueta do Pokémon e você ficava que nem um doido. Ah, isso aí eu sei. Tentava adivinhar ali e ficava feliz quando acertava. É o Charmander! Caralho, que foda essa fase, mano. E o Pokérap, então, que geralmente rolava no final. Viu? Tomara que ele coloque o do Charmeleon. O do Charmeleon eu sei de cor. Consistia em basicamente citar todos os Pokémons em menos de 3 minutos. Impossível de você não decorar. Isso aí ajudou a maioria da criançada a decorar o nome de cada monstrinho. É por isso que tem tanto marmanjo e só lembra dos 151 Caralho, falando pra mim, né? primeiros Pokémons. Peguem. Temos que pegar. Temos que pegar Pokémon. Eu só lembro dessa parte, porque o nome dos Pokémon também não lembro não. Sou péssimo pra isso. Não funcionou comigo. Mas assim, não deu outra, tá? O desenho era muito divertido, virou assunto favorito nas escolas e nas brincadeiras de rua. A própria Eliana gravou uma música inspirada em Pokémon, que meus amigos, você vai escutar hoje em dia. É tenebroso, mas o desenho se tornou um fenômeno gigantesco. Não, era uma febre avassalador, mano. Avassalador. Eu gosto muito de Digimon, tá? Sempre gostei. Se você me perguntar qual eu gosto mais, eu não sei. Eu gosto dos dois muito. Mas eu lembro que Pokémon, acho que por ter vindo antes, talvez, era uma febre muito maior, assim, muito, cara, avassalador. Todo mundo, até as meninas assistiam na escola, tá ligado? E é louco pensar como que o tempo passa, né? Naquela época a gente corria pra ver Pokémon na TV e hoje você corre pra dar conta da vida adulta. E é Olha o Arcanine. por isso que pra economizar tempo, praticidade, eu só uso Malandro, hein? com tecnologia. Desculpa, tá, o Fiaspo, eu vou pular porque senão a galera sai do vídeo. Mas aí, quem quiser Insider, ó, Fiaspão, tem aí, ó. Eu tenho, sem brincadeira nenhuma, isso aqui não faz parte da publi, eles não me falaram pra dizer isso, tá? Eu tenho a minha primeira camiseta. Vou usar esse QR Code aqui na tela também. Quando o Pokémon foi negociado pra estrear na TV brasileira, veio junto o licenciamento da marca pra Nossa, eu lembro que eu odiava a Misty, rapaziada, nossa. criar diversos produtos. E com o sucesso imediato, a marca tomou conta de tudo. Ah, eu Praticamente tinha qualquer item que pudesse receber uma estampa do Pikachu ou dos outros Pokémons, vendia os Tazo. pra caramba. Um dos itens mais lembrados Aí, ó, isso daí. Cara, e eu tinha sorte, rapaziada, porque isso daí você tinha que trocar. Eu nem lembro onde você tinha que trocar, se era na banca. Mas eu lembro que eu tinha um perto de casa, mano. Nossa, e aí eu ia, tinha várias das miniaturas. E era legal, porque você comprava o Guaraná e você não sabia qual Pokémon ia vir, tá ligado? Porra, era muito divertido. é o Guaraná Caçulinha da Viva o capitalismo! Antártica. Esse aqui é o mais clássico pra mim e fez a alegria de muitas crianças na época. A embalagem era totalmente Aí, ó. personalizada. A tampa era um formato de Aí eu lembro que depois chegou os de Jotô. Mano, pra mim, eu acompanhei Pokémon até acho que a quarta geração, que é onde tem o Blaziken, sabe? Foi onde eu parei. Assisti até a quarta geração, assim, e não peguei ela toda ainda. Mas pra mim, depois, eu sei que a galera que gosta de Pokémon até hoje vai me odiar. Mas eu acho que Kanto e Jotô, pra mim, são os melhores designers de Pokémon. Tipo, todos são da hora, tá ligado? Todos mesmo. O Muck, mesmo os Pokémon que ninguém usava, Magnemite, todos eram da hora. Eu acho que depois da quarta geração, provavelmente a equipe mudou, né, tal, lá da Pokémon Company. Mano, hoje raramente, ainda tem, obviamente, mas raramente eu acho um Pokémon bonito. Eu acho a maioria dos designers feio, ridículo. Saiu os vídeos agora, né? O novo jogo do Pokémon que tem as transformações, sei lá como que fala, aqueles congigantes. Não é aqueles congigantes. Eles ficam mais OP, né? Tipo que nem o Blastoise, ele fica, né? Mega Force, sei lá como é que chama. E é da hora. Do Blastoise eu acho legal. Do Charizard é legal. O Venusaur também acho, vai. Agora tem uns que tá ridículo, mano. Oh, pelo amor de Deus, o Alligator, o Feraligator, mano, com um negócio aqui, mano, você fala, que porra é essa, sabe? Parece que fez no ódio. O Dragonite, mano, com a asa na cabeça. Pô, você vê que não tem o mesmo carinho do cara que fez o Charizard. Tanto que o Charizard tem duas formas, né? O Mewtwo também tem duas formas. Lógico que eles vendem mais, mas você vê que o cara que fez o Charizard, ele tava com carinho.
pra fazer. Agora, o cara que fez o Feraligatr, pelo amor de Deus, mano. Ridículo aquele Feraligatr. Pokébola e vinha com um Pokémon em miniatura dentro. Era sensacional, muita gente pede a volta dessa promoção, inclusive até hoje, e a Guaraná Antártica direto e reto tá iludindo a gente aí só a troco de like, né? Porque já prometeram várias vezes e nunca cumpriram. Tô de olho, hein? E se voltar, eu acho que vira trend, tá ligado? No TikTok e tal. Mano, olha a fita do Mewtwo, cara. Esse é o filme, fizeram até um corte meu no Esquadrão. Ai, galera, desculpa se eu tô parando muito, me alongando muito. É que eu já esperava. Pokémon pra mim é nostálgico. Obrigado, Felipão, por ter indicado esse vídeo. Cara, esse filme aqui eu fui ver no cinema. E é onde eu falei lá que minha mãe... Depois ela sempre jogou na minha cara, né? Ela falou, mano, que sacrifício que foi ver esse filme. Porque ficava toda hora, Pikachu, não sei o quê. Né? E pra um adulto devia ser chato mesmo. Mas eu lembro que pra mim eu tava impactado. Eu tava assim, caralho, Mewtwo, que Pokémon foda, os Pokémons clone e tal. Falando isso, eu tenho até no Spotify a música que é Brothers, tell me what you like it for, que é quando o Ash vira pedra, sabe? É muito foda que ele aparece assim, ó. Ele tá em cima de um negócio, aí ele vê os Pokémon tudo sofrendo, lutando. Aí, brothers, my brothers, tell me what you're fighting for. E ele chorando, os Pokémons não podem brigar. Sendo que o anime é os Pokémons brigando. Mas enfim, muito bom. Aparece o Dolphin, que foi o primeiro Pokémon da segunda geração que a gente viu. Acho que ele e o Togepi, na verdade. Inclusive, eu tenho a minha Pokébola que vinha aqui no Guaraná Antártica, né? Vinha dessa forma totalmente embalado. Eu comprei um refrigerante só pra fazer isso aqui, mas ficava desse jeito. E aqui dentro vinha um Pokémon. E eu nem sei se tem alguma das miniaturas que eu tinha guardado aqui dentro. Vamos ver. Não tem nada. Mas pelo menos a Pokébola eu ainda tenho guardado. Eu acho que esse foi um dos brindes mais legais que tiveram nessa época. Foi. Criativo, mano. Como a Estrela e a Glasslight lançaram vários brinquedos e pelúcias que rapidamente se esgotavam das lojas. E que convenhamos, né? A gente vai revendo as fotos aqui, eram feios pra atacar com pau. Feio pra caralho. Olha esse Pikachu aí que parece que saiu diretamente do Rio Tietê, Deus me livre. Eu lembro também dos Pokémetal, que vinha num blister com 3 itens colecionáveis que pareciam com tazos, com os Pokémons estampados numerados. Quem aí lembra? E detalhe, eu tenho uma caixa fechada da Estrela, da época, totalmente lacrada, de Pokémetal, que vem com 24 peças. Isso aqui vai ser muito especial, porque eu vou abrir hoje com vocês, e é muito louco. Tá lacrado ainda com a fita original da Estrela, né? Vamos ver o que... Aí ele abre e tem uma pedra, tá ligado? A gente consegue achar aqui dentro. Eu não tenho nem ideia de quanto tempo está guardado. Isso aqui eu vou pular, tá, galera? Anos. Vamos lá. Caraca! Eu tenho que agradecer também o que ele ainda tem disponível. Tá muito legal isso aí. Um álbum completo em ótimo estado, com pôster e todas as figurinhas, está sendo vendido na casa de 2.000 Brasil inteiro. Outro produto que... Mano, isso daqui foi um vício na minha escola. Cara, eu nunca consegui completar, inclusive até perdi o meu, né? A gente fica adulto, vai se desfazendo das coisas, hoje daí valeu uma nota. O pessoal lá do Linhagem Geek tem, eu já olhei lá o álbum deles, eles têm ainda. Cara, isso aqui foi uma febre gigantesca. Gigantesca pra completar isso daqui, eu quase consegui. E eu tinha um bolo assim, ó, de figurinhas repetidas. Aí a gente ia na escola, tentava trocar. Tinha as brilhantes, tá ligado? Que era muito foda. Pô, isso aqui foi muita febre. E eu lembro que era sempre uma expectativa, né, mano? É gostoso o álbum de figurinha. Você comprava o pacotinho. Caralho, será que vai vir alguma que eu não tenho? Também foi febre, é o álbum de figurinhas do Pokémon da Panini, que eu tenho certeza que esse foi o primeiro álbum de... Olha isso, cara. E aí você ia fazendo o xizinho aqui, ó, e os que você completava. Cara, olha o Charmeleon, ele era... Nossa, que da hora, né, rapaziada? Muita gente. Esse álbum virou item de colecionador. Hoje em dia, um álbum completo em ótimo estado, com pôster e todas as figurinhas, está sendo vendido na casa de 2.000... Eu nem lembrava que vinha pôster. R$500 na internet. Mas ó, confesso pra vocês que esse eu não tive. O que eu fui ter mesmo era aquele álbum da Chiclete Buzz, que era mais acessível, você achava em qualquer lugar, em padaria, né, comprava ali o chicletinho e já era feliz. E só de bater o olho... A verdade é do chicletinho, mas eu não nesse tive. álbum aqui, todo verde. Isso era muito pobre pra mim na época. Tô zoando. Eu nem sei, eu nunca soube que existia isso aí. Eu conhecia as figurinhas que vinha no chiclete, mas o álbum eu nem sabia que tinha. Eu acho que vai desbloquear algumas memórias suas também. Mas ainda nesse campo das revistas. Nossa, caralho, meu coração tá muito quentinho. Pokémon Club, meus amigos. Puta que pariu. Essa revista também eu colecionava. Eu lembro, eu acho que saía toda sexta-feira, ou uma sexta-feira do mês, alguma coisa assim. E eu lembro que, cara, era muito gostoso. Minha mãe chegava, ela saía do trabalho, já tinha uma banca, ela comprava. Aí ela comprava Pokémon Club pra mim, a Ultra Jovem,
E tinha também aqueles da Recreio, sabe? Que via com dinossauro, robozinho. E por que minha mãe sempre comprou essa revista pra mim? Porque o meu maior hobby na infância, meus amigos, era desenhar. Mano, às vezes minha mãe, ela falou isso a vida toda. Que às vezes ela tinha que ir no quarto ver se eu tava vivo. Porque eu tava 5 horas sem fazer barulho. Só passando a televisão, só o barulho da televisão, sabe? Aí ela chegava lá, mano, nossa, eu desenhava. Eu já desenhei meus próprios Pokémon. Acho que todo mundo, né? Já fez o seu próprio Pokédex, cara. Que animal, velho. Revistas, tínhamos também a Pokémon Club. Olha, era R$3,90, hein? Se sai hoje, vai ser uns 15 pau hoje. Que era uma revista oficial lançada Olha, Pokémon Stadium. aqui no Brasil pela Conrad. Ela era distribuída nas bancas de jornal de forma quinzenal e a sua primeira edição Quinzenal, então. Nossa. Fala a verdade, você que viu nos anos 90. Essa capa não é nostálgica pra caralho? Pra caralho, mano, que era número 1, velho. Nossa, mano. Caralho, velho. foi lançada em 1999. A revista continha informações da primeira e segunda geração de Pokémon, além de curiosidades, passatempos e um quadrinho colorido dos episódios do anime. Sua última edição foi publicada em 2003, mas eu garanto que marcou a infância de muita gente. Vale mencionar também, rapidamente, que a revista Recreio colocava bastante Pokémon em muito de suas capas. A Recreio era focada, né? Eu peguei as gerações, né? A Herói, todas elas falavam de tudo, né? Mas a Herói foi sustentada muito pelos Cavaleiros do Zodíaco, né? E Power Rangers, eu acho. Mas mais Cavaleiros, né? A maioria das capas é Cavaleiros. A Ultra Jovem, o que sustentava ela era Dragon Ball, né? Por mais que ela falava de outros animes, na época já saía Naruto na Ultra Jovem, só que não tinha vindo pro Brasil ainda, né? Mas já falava, esse anime que tá fazendo sucesso no Japão. Aí eu lembro que tinha imagens de Naruto, de Fullmetal. Falava já de vários animes, mas o foco era Dragon Ball, era o que vendia, né, mano? E a Recreio, Pokémon, né, mano? Chamava atenção. Claro que eles não iam deixar de aproveitar o hype da franquia, né? Tanto que na sua primeira edição... Tanto que se você for ver as 3 maiores febres, eu acho que foi isso, né? Eu coloco o Naruto também, tá? Quando o Naruto saiu, também foi uma febre gigantesca. Mas, mano, Cavaleiros do Zodíaco... Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, Pokémon e Naruto, cara, marcou uma era das crianças no Brasil, né? Produtos, revistas, enfim... já tinha um Pikachu ali no cantinho bonitão pra garotada pirar e querer comprar. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal onde eu conto com mais detalhes toda a história da revista Recreio. Vale muito a pena você conferir. Agora eu quero ver quem era fã de verdade. Eu tinha. Aqueles CDs musicais inspirados em Pokémon. Esse aqui é mais um clássico e vinha com o tema de abertura, com o Poké Rap que eu já citei anteriormente, e um mini pôster com todos os Pokémons. E se você reparar bem, no próprio encarte do CD tem uma faixa escrito as músicas do maior fenômeno mundial. O que ilustra como a franquia tava realmente em alta na época. Em um universo que não tinha internet, né, gente? Até tinha, mas assim, tava engatinhando. A Elma Chips também entrou nessa brincadeira. Tinha também, mas isso daqui você ganhava no salgadinho, né? Nossa, deu até pra sentir o gosto de salgadinho agora na boca. E lançou diversos brindes de Pokémon. Além dos Tazos, que também já teve história contada aqui no canal, rolou uma promoção que trazia cartas colecionáveis na embalagem. E se eu não me engano, atrás eles tinham status, né? Que você podia batalhar, né? Tinha força, defesa, alguma coisa assim. E essas eram lindíssimas. É o tipo de brinde que hoje em dia quase não tem mais, né? Uma pena. Ô Fiaspo, vídeo bom, hein, irmão? Da hora seu vídeo, cara. E eu tô muito feliz, Diana. Essas cartas, inclusive, chegaram bem antes dos cards do TCG, que só foram ser lançados oficialmente no Brasil em 2011. Mas assim, claro que eles já circulavam de maneira não oficial aqui no país. Quem ia pra Liberdade aqui em São Paulo, tá ligado? Os caras já jogavam, já. Liberdade, os caras já importavam tudo. A gente que importava pra revender e tal. Sem contar naquelas versões que a gente encontrava nas bancas de revista, igual acontecia com o Yu-Gi-Oh! Mas por aqui era mais comum ver a galera brincando mesmo com as cartinhas do Elma Chips. Falei? Eu vivi essa época, pô. Eu achei que eu não ia encontrar, mas essas aqui foram as cartinhas do Pokémon que eu tive, que eu comprava na banca de revista, né? E eu sei, assim, que dependendo de onde você mora, o design mudava, as artes aqui atrás eram diferentes também, né? Então, mano, vocês acreditam? Eu amo jogo de carta, tá ligado? Eu já joguei muito Yu-Gi-Oh!, já joguei Magic, mas Pokémon nunca me interessei, tá ligado? Não sei por que também, puro preconceito, sabe? E como eu fui assistir o filme do Mewtwo no cinema, pelo menos no cinema onde eu fui, quem comprava o ingresso ganhava uma carta dos Épidos. Se eu não me engano, a carta era até japonesa, tá ligado? Hoje deve custar, mano, o olho da cara, porque era um modelo especial, era só pra quem fosse no cinema.
Então, você não achava em nenhum lugar, sabe? E eu lembro que eu joguei fora, sei lá o que eu fiz com essa carta, velho. Mas hoje deve custar uma fortuna, tá ligado? Uma fortuna mesmo. Mas então, até hoje eu não tive coragem. Tem algumas coisas que eu nunca tive coragem de me desfazer, sabe, rapaziada? Uns bonequinhos de Dragon Ball. Mangá não conta, que mangá eu considero pra adulto. Mas essas coisas pra criancinha assim que eu brincava na época, tem uns bonecos de Dragon Ball que eu nunca tive coragem de desfazer. Minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Eu tenho ainda todas, meu deck, enfim. E minhas cartas de Magic, mano, que eu tenho ainda também. Não jogo, tá no baú, assim. Mas tá lá, tá ligado? Eu nunca tive coragem, me acompanhou muito na minha infância, cara. Mas tinha todo um sisteminha de poder, altura, ataque, defesa, meio Yu-Gi-Oh! Tinha umas artes legais. E o meu hobby era comprar essas cartinhas pra depois poder desenhar elas, né? E eu achei o caderno que eu fazia esses desenhos. Eu sou maluco de ter guardado isso aqui até hoje? Sim, mas era um caderno de caligrafia. É uma pena que não tem a data aqui, ó, mas olha só. Aí eu pegava e desenhava aqui, colocava o peso, a evolução, tem a minha assinatura, ó, o mil que não tá muito bem não, mas pô, já fazia um sombreado já, ó. Mas, e se tem a data, achamos, né? Pô, tá legal. Aqui a cartinha, ó, é exatamente a mesma arte, tá vendo? 2009, já tem mais de 10 anos isso aqui. Um dos brinquedos mais legais e desejados. Eu tive esse Pokédex. Eu tinha... Vou te falar, viu, mano? Ele era meio chatinho, tá ligado? Assim, quando eu ganhei, foi uma emoção. Caralho, eu tenho uma Pokédex. Aí o que você fazia? Você podia escrever o nome do Pokémon, aí aparecia que nem no desenho, um Pokémon aqui assim. Eu não lembro se chegava a falar. Ou você colocava a numeração dele, tá ligado? Você apertava, tipo, exemplo, 3, aí apareceu o Venossauro aqui, sabe? E apareceu os poderes, como se você estivesse vendo, como que nem o Ash fazia. Eu só não lembro se falava. Só que com o tempo, tipo assim, no primeiro dia você brincava pra caralho, você via todos os Pokémon. Aí com o tempo não tinha muito o que fazer não, tá ligado? Ficou mais parado isso daí. Era a Poké Agenda Interativa. Ela era muito maneira porque servia basicamente como uma enciclopédia, ou um banco de dados com todos os Pokémons. Você digitava o nome ou o número equivalente a um dos 150 Pokémons e aparecia uma imagem pixelada deles, assim, além de várias informações, igual a Pokédex do Ash mesmo. Vale lembrar também... Caralho, parece que né? Ele falou exatamente o que eu falei. Bem que o cinema entrou nessa festa toda. O primeiro filme de Pokémon que foi lançado em 1999. Caralho, 7 de janeiro, que ano foi? Foi um enorme sucesso por aqui também. Ele provocou filas enormes, lotou as Esse filme é foda, salas de cinema e muitas sessões traziam um ingresso que também vinha com um card holográfico exclusivo, só pra quem foi assistir o filme na telona. Foi um mega... Não... Você tá vendo como eu vivi o bagulho? Antes dele falar tudo isso, você viu que eu já me adiantei, né? Só que pelo menos no cinema que eu fui, não era o Mewtwo, eram uns Zépdos que ganhava. Evento pra quem era criança na época, que meses depois também se estendeu pras locadoras. Eu não fui no cinema, mas quando a fita VHS chegou nas bancas, eu lembro de pedir pra minha mãe poder comprar e junto dela veio a minha cartinha do Mewtwo original. Isso eu nunca soube. Original que eu guardo até hoje. A propósito, quem se lembra de ver esse filme no SBT? Meio maluco, né? A emissora conseguiu os direitos do primeiro filme e também do Pokémon, o filme 2000, e reprisava com bastante frequência. Só que assim, me dava um nó na cabeça porque eu assistia Pokémon na Record, mas aí quando ia passar o filme era no SBT. Aí eu pensava, pô, tô no canal certo? O que tá acontecendo? Verdadeira força de um Pokémon vem do coração. Pokémon, o filme. Hoje, 2h30 da tarde, no Cinema em Casa. Caralho, mano. Por que você fez isso, fiaspo? Que nostalgia, hein, galera, essa intro, mano, do Cinema em Casa. Puta, era tão gostoso, né? Chegava da escola, quando eu já estudava só de manhã. Aí tinha duas opções, né? O Cinema em Casa. No caso, eu já não tinha, nessa época eu não tinha net. Aí era o Cinema em Casa ou Sessão da Tarde, né? E eu passava alguma coisa na Record, assim. E vai falar que você não se emocionou com aquela cena final onde o Ash vira pedra e o Pikachu fica lá dando choque do trovão tentando animá-lo novamente. Tá maluco. E vale lembrar em paralelo que também existiram diversos games, né, que fizeram muito sucesso e na verdade é a origem dessa franquia que começou como um jogo pra Game Boy, depois foi se transformando em outras mídias e aí, meu amigo, o negócio fez sucesso em tudo que é lugar e é praticamente a marca mais lucrativa. Mas era feio pra caralho, né? Na época mesmo a gente achava feio os Pokémon. Aí, né, o Charizard de costas. Até hoje. Mas quem tinha um Game Boy com Pokémon Red e Blue era praticamente uma celebridade entre as crianças, porque era muito... Eu não peguei a época, tá ligado? Eu fui ter só depois. Muito caro pra época. Além dos portáteis, também tiveram alguns jogos do Pokémon pro 64, né? Como Pokémon Snap, onde você... Pokémon Snap eu não tive, só tive o Stadium, que era os melhores, né?
fotografava os pokémons. Teve o Pokémon Stadium também, que focava apenas nas batalhas em 3D. E tinha aquela edição especial do Nintendo 64 com o Pikachu em alto relevo, que era lindão também. Mas eu não conheci nenhum ser humano que tinha. Aqui na minha cidade todo mundo era sonista. Era ou tinha Super Nintendo ou PlayStation. Nintendo 64 era mato por aqui. Mas muita gente jogou esses games, principalmente de Game Boy, Game Boy Color e GBA, através dos emuladores nos computadores. Porque em vez de gastar em diversos consoles, era muito comum os pais decidirem investir em um computador, que também serviria para fazer trabalhos de escola ou trabalhos dos próprios pais. Aí a turma tinha que se virar para encontrar jogos e muitos emuladores de Game Boy nas interwebs, que permitia você ter o primeiro contato com os games da franquia. E isso tudo só mostrava que Pokémon não era apenas um desenho da moda, era um fenômeno cultural completo. Da TVs às prateleiras das lojas, do cinema aos videogames, do recreio da escola até a casa de Puta, pior que era isso mesmo, cara. Era Pokémon o dia inteiro, velho. O dia inteiro. cada criança. Não importava por onde você olhava, Pokémon estava presente. Mas a febre Pokémon também trouxe polêmicas e controvérsias. A primeira delas foi citada de maneira rápida aqui no início do vídeo, que veio diretamente do Japão, o famoso episódio do Porygon, que provocou crises epiléticas em centenas de crianças e ligou o alerta em muitos pais. O episódio basicamente piscava várias luzes de cores diferentes, o que acabou provocando isso na criançada. Mas depois foi resolvido, tá? Esse episódio meio que foi até banido. Quando o desenho então foi lançado no Brasil, os jornais da época se referiam a ele como desenho que provocou convulsões nas crianças. Isso até nos jornais impressos da época, criando a... Mano, a mídia sempre sensacionalista, né? Tipo, óbvio, não que seja mentira. Aconteceu, mas o episódio nem veio pro Brasil, sabe? Mas era que nem Yu-Gi-Oh! Nossa, tem uma carta chamada Rei Caveira. Ou já fizeram também polêmica com Dragon Ball, que tinha o Mr. Satan. Impressão de que o desenho poderia ser perigoso de alguma forma. Com isso também surgiram as acusações religiosas, porque não podia faltar. Algumas publicações e palestras afirmavam que Pokémon, assim como basicamente qualquer outro anime da época, era coisa do diabo. Toda essa história de epilepsia serviu de argumento pra isso. Tanto é que tiveram pessoas que destruíram literalmente tudo que tinha a ver com Pokémon. Coitado, esse vídeo aqui, a senhora tá destruindo o Pikachu, cortando em pedaços, acreditando fielmente que o negócio é coisa do capiroto. Você vê, né, rapaziada, antes da gente ter internet, como nossos pais, nossos avós eram manipulados pela mídia, né? É o que a gente fala aqui, como a Globo tem raiva da internet, como os atores antigos, jornalistas, têm raiva da internet, da democratização da informação, né? Porque antes o que eles falavam era lei. O que se eles quisessem banir alguma coisa, eles baniam. Se eles quisessem acabar com a carreira de alguém, eles acabavam. E agora com a internet, né, eles perderam muita força. Tadinho, tia, você tá acabando com ele. É, pra acabar mesmo, não vou jogar inteiro que eu vou pegar. Só que apesar de toda essa histeria, essas controvérsias não frearam nem um pouco o fenômeno que foi Pokémon. As crianças continuavam cada vez mais envolvidas pelo desenho, pelos jogos e pelos produtos licenciados. A preocupação de parte dos adultos mais extremistas, mesmo amplificada pela imprensa, mostrou-se completamente relevante diante do sucesso e da paixão dos fãs. Mano, graças ao bom Deus, minha mãe nunca entrou nessas, tá ligado? Minha mãe nunca, mano. Eu tive cartinha de Yu-Gi-Oh!, assisti os animes, Dragon Ball. Mano, minha mãe nunca teve, graças a Deus. Outros animes chegaram pra disputar o espaço no coração da garotada e o principal deles foi o Digimon. A Globo começou a ficar incomodada com o sucesso de Pokémon na Record e percebendo que tinha um competidor com uma estrutura parecida, usou o Digimon como sua carta na manga. A estreia, inclusive, foi feita às pressas em uma parceria com a Fox Kids, que era um canal de TV a cabo, justamente para que o anime chegasse à TV aberta o quanto antes e pudesse competir diretamente com o Pokémon. Essa corrida foi tão acelerada que Digimon se tornou um dos desenhos que menos demorou a sair da TV a cabo pra passar na TV aberta na época. E foi uma puta febre também, mano. Digimon também é uma coisa de outro mundo, velho. Eu não sei se vocês lembram, mas era muito comum, tipo, quem tinha TV a cabo tava 1 ano, 2 anos na frente, assim, das novidades que tava chegando ali do Japão ou de qualquer lugar do mundo. Tava 1 ano adiantado. 1 ano. Quem conseguia ter net tava 1 ano adiantado. E depois chegava pra gente na TV aberta. E aí tinha um segundo boom, né? Que era quando a maioria dos brasileiros tinham acesso àquele desenho. E Digimon não, isso foi tipo coisa de meses pra acontecer. Faltam 4 dias para você entrar nesse Digimundo. Nesta segunda, 10h30 da manhã, fique ligado no novo nome da aventura, Digimon. E a ideia era clara, aproveitar o embalo da febre Pokémon e oferecer uma alternativa semelhante, mas com uma narrativa um pouco mais densa e emocional, com temas de tecnologia, internet e conexões digitais, que era algo que falava diretamente com a geração que começava a descobrir computadores na época. Durante um bom tempo, a disputa entre Pokémon... Mano, então, aí aqui era pro PlayStation. E aí como surgiu o Digimon, meus amigos, toda a gente ia na casa de um dos meus amigos, Gian, ele tinha...
Aí eu lembro que ele jogava também Dragon Ball Final Bolt, né, mano? Porra, aí eu ficava assim, caralho, eu quero PlayStation. Era o PlayStation 1, né? Eu quero PlayStation, eu não gosto de Nintendo e tal. O Digimon dividiu as escolas e os recreios. Tinha quem jurava que Digimon era mais profundo e quem também defendia Pokémon com unhas e dentes. Mas essa enxurrada de novos desenhos também trouxe um efeito natural. A atenção começou a se fragmentar. Conforme novos Pokémons eram lançados, surgiu uma sensação de saturação. O público infantil foi migrando para outras modas e o desenho passou a ter menos espaço nas grades de programação. Com isso, o número de produtos licenciados diminuiu bastante. Mano, essa intro é muito foda. E o que antes era uma febre total passou a ser apenas uma das várias paixões da época. Nos videogames, porém, a história é completamente Olha como tá mais bonito. Porra, agora sim. diferente. Seguiu extremamente firme. O Game Boy passou por várias evoluções, teve o Color, Advance, O Advance já que eu tive essa cor ainda. depois DS, 3DS e a O 3DS eu tive depois de adulto só. Que aí eu comprei na época que eu ganhava bem, na época do governo Dilma, que eu já falei pra vocês, a cara que eu trabalhava em casa de câmbio. Aí eu comprei e dei pro meu irmãozinho de presente. Aí olha que legal. Eu dei pra ele jogou bastante, tudo. Eu dei o Pokémon do Blaziken pra ele. E aí, quando minha mãe teve câncer, eu que tinha que levar ela pra fazer a quimioterapia, né? Que tinha que ter um adulto. E eu perdi o dia inteiro lá, tá ligado? Eu levava ela de manhãzinha, mano, eu ia embora só no final da tarde. E aí eu lembrei do jogo, aí eu levei. Aí eu lembro até hoje, mano. Eu ficava lá sentado assim na recepção, só jogando Pokémon, mano. E passava as tardes, era mó gostoso, mano. cada geração nova que chegava trazia melhores gráficos, mecânicas novas e muitos Pokémons diferentes. Mesmo que o anime perdesse espaço, os jogos mantiveram vivo a chama da franquia entre os fãs por diversos anos até hoje. E funciona dessa forma. O jogo dita a próxima temporada de Pokémon. Os novos Pokémons que são criados aparecem primeiro na nova geração, nos videogames, e depois vai pros animes. Porém, tudo mudou mais uma vez e Pokémon voltou a ficar nos holofotes. Não, aqui foi uma febre e eu peguei novamente, mano. Eu posso... Pokémon, acho que eu tenho gabarito, hein, rapaziada. Pelo menos até a 4ª geração. Mas eu peguei a febre também do Pokémon GO. Fortes com a chegada de Pokémon GO em 2016. Isso aí foi... Cara, tem um vídeo até hoje, rapaziada. Não sei em que país que foi, se foi no Brasil. Mano, uma multidão de gente correndo assim no trânsito, tá ligado? Pra caçar Pokémon. Um fenômeno mundial que fez até quem nunca tinha jogado Pokémon na vida sair às ruas com Foi o celular mesmo. na mão. Mano, minha ex-namorada, ela nem era nerd, nem nada, cara. Mas ela conhecia Pokémon, obviamente. Mas até ela jogava. Até ela jogava, o bagulho era legal, agora é gostosinho o jogo. Caçando monstrinhos. Criança. Ah, mano, caralho, eu lembrei agora, mano. Hoje eu e meu irmão, a gente não se fala, tá ligado? E aí ele era novo assim, aí eu lembro que eu tava em casa, tava vendo Full Metal na Rede TV, e aí ele me chamou, foi Full Metal? Sei lá. Aí ele me chamou, ele falou, mano, tem um Blastoise na rua de cima, mano. A gente foi correndo capturar o Blastoise. Aí eu lembro que eu peguei um Blastoise mó fraco e o dele foi mó bom, mano, mó forte. Os adultos, idosos, todo mundo queria capturar Pokémon. O negócio foi uma febre absurda que eu lembro de chegar assim na pracinha e escutar a musiquinha ali do Pokémon GO tocando no celular de uma senhorinha ali de 60 anos. Cara, isso foi real. Eu vi acontecer com meus próprios olhos. Eu ficava tipo, caraca, que doideira. Porque o grande público, digamos assim, eles jogam muito Pokémon não. Jogo de celular, né, mano? Aquele Candy Crush, essas coisas. O Battle Royale, alguma coisa, sei lá o quê. Então, é mais fácil o grande público jogar Pokémon pelo celular, né? Do que nem a gente que é mais nerd, conhece os consoles, o computador, enfim. Na época, a franquia viveu uma segunda onda de popularidade. Viveu. Tão grande ou até maior do que o início dos anos 2000. Só que de uma forma diferente, né? O jogo rompeu a barreira do nicho gamer e virou parte da cultura popular. Exatamente. Foi uma nova forma de febre, agora não mais na frente da TV, mas nas praças, nos parques e nas ruas. E o mais bonito é que... Cara, era você passar assim, rapaziada. Eu tava andando, sei lá, indo pra qualquer lugar. Você passava por uma praça, tava uma galera lá, tipo assim, um dia de semana, sabe? Criança. E você via que tava jogando Pokémon. Foi uma segunda onda mesmo, mano, uma febre. O sucesso trouxe de volta muito dos fãs da primeira geração, aqueles que cresceram com Pokémon, mas tinham deixado o desenho pra trás. A nostalgia e o novo formato viraram combustível de uma nova fase, provando que mesmo depois de altos e baixos, Pokémon nunca deixou de ser relevante. Hoje, mais de 2 décadas depois da estreia do anime no Brasil, Pokémon continua firme e forte, mas ainda enfrenta um obstáculo curioso por aqui: a falta de legendas em português nos jogos principais da... Isso aqui é criminoso, porra. Isso aqui é a Pokémon Company e a Nintendo literalmente cagando na nossa cara. A franquia. Mesmo em pleno 2025, essa ainda é uma das maiores reclamações da comunidade brasileira. A Nintendo vem aos poucos mudando sua postura em relação à Porra, se eles colocar a porra do texto no chat GPT, traduz pra eles, cara.
Só trocar a legenda, pô. Atualização de seus títulos. Alguns jogos recentes já contam com menus e legendas em português, outros até com dublagem, e há um cuidado maior com o público latino-americano. Por isso que quando uma live stream especial de Pokémon anunciou que o próximo jogo, Pokémon ZA, teria uma nova língua adicionada, os fãs brasileiros ficaram em êxtase. Tudo indicava que finalmente o português seria incluído. Ainda mais porque as imagens de fundo que mostrava na live stream era de um evento oficial que aconteceu em São Paulo. Mas aquela expectativa toda se transformou em frustração assim, coisa de segundos. Porque no final da transmissão a nova língua anunciada foi o espanhol latino-americano. E não tô menosprezando meus amigos latinos aqui de forma alguma, mas já existe o espanhol dentro do jogo. Agora tem 2. Em português não tem nenhum. Mais uma vez ficamos de fora. Eu sei que tem toda aquela conversa de, mas quando antigamente a gente não jogava nada em português, blá, a gente... Não, quem vem defender essa porra tá tirando, hein? Pelo amor de Deus, vem defender empresa safada não, mano. Uma coisa é você gostar de Pokémon, porra. Outra coisa é você defender um mando de engravatado que vai tomar no cu, cara. Saiu até uma... Não lembro onde eu vi, mano, que vazou o orçamento de Pokémon. Se eu não me engano é 13 milhões, pô. Os caras arrecadam, mano, sei lá, bilhões com o jogo. Bilhões eu não sei, talvez eu esteja exagerando. Mas muitos milhões eles arrecadam. Porra, não consegui traduzir um bagulho. Tem jogo aí, cara, que é menor que Pokémon. Os caras legenda. Para. Os caras têm que parar. É que essa galera que é o Não Vi Jamei, eles acham que eles estão defendendo o Pokémon falando isso. Mas não. Tá defendendo um mando de empresário engravatado que tá pouco se fudendo pra você. Pelo amor de Deus, cara. Muita gente aprendeu inglês dessa forma, né? Mas, pessoal, 2025, todos os jogos aí legendados. Caralho. Depois que você começa a se acostumar a aproveitar os games na sua língua, é muito mais fácil. Porra, era chato pra caralho tu ter que ficar parando o jogo e ficar procurando no dicionário. Ou tendo que escrever que nem hoje. A criança vai escrever no chat GPT, no tradutor do Google. Pô, chato pra caralho. Tira a experiência do jogo. Te tira do jogo, tá ligado? Agora o negócio ali, ó, legendadinho, pô, você fica lá dentro do jogo. Para, defender isso daí é coisa de, mano... Mas gostou também, né? Sem contar pra criançada. Pra que tem que ser um parto, né? O cara tem que jogar ali, a criança. Quantos jogos a gente deixou de jogar? Eu odeio isso, rapaziada. Pessoas que, da minha época, que antigamente as coisas, tudo era mais arcaico. Então, porque a pessoa se fudeu na época, ela quer que a pessoa de hoje se foda também. Não, porque na minha época, como eu sofria isso, hoje tem que sofrer também. Não, caralho, para de ser ranzinza, pô. Você tem a opção de melhorar a vida dos outros, melhore, pô. Agora não, é porque na minha época as pessoas tomavam no cu, então eu tenho que tomar no cu hoje também. Pelo amor de Deus, cara. Que empacou e não conseguia entender o que estava acontecendo, tinha que recorrer às revistas, ou hoje em dia um tutorial no YouTube. A gente pode até fazer isso, mas vocês concordam comigo que era um trabalho a mais, virava praticamente uma lição de casa? Você pode ver isso com uma certa nostalgia. O jogo é pra você, cara. O jogo é a experiência, você, mano, entrar dentro do jogo, ficar, mano, ali, tá ligado? Agora, todo diálogo você tinha que pausar, né, esperar, aí se traduzia, tá, entendi, de novo. Porra! Pelo amor de Deus, cara. Defender isso daqui tá de tiração, mano. Pode ter trazido pra você e pra sua vida um benefício, né? De ter aprendido uma nova língua, mas convenhamos. Jogar videogame não tem que se tornar uma lição, um trabalho, né? É pra você se divertir. Quanto mais acessível for, principalmente na língua, porque o preço tá... Pelo amor de Deus, cara. Olha o preço dessa porra. Como é que alguém vai defender essa merda? Não, tá de palhaçada com a minha cara. Absurdo. Melhor é pra todo mundo. E é bizarro você pensar... 400 pila, 1/3 do salário mínimo. 1/3 do salário mínimo e os caras não me colocam uma legenda. Não tô nem pedindo pra dublar. Uma legenda. Sabe porque todos os outros produtos da marca já são plenamente localizados. Os jogos de celular vêm traduzidos. O TCG é fabricado no Brasil pela Copag. Os animes e os filmes são dublados desde que chegaram no Brasil, 25 anos atrás. Sai no cinema e tudo mais. Então não tem culpa dos jogos não chegarem em português. Esse é o último passo e talvez o mais importante. Os games principais serem lançados em PTBR. Eles sabem disso. Todo mundo especula que se não foi com o Pokémon ZA, vai ser com o próximo Pokémon que deve sair o ano que vem. Assim espero. Essa pode ser a última barreira que Pokémon precisa quebrar aqui no Brasil para continuar crescendo e consolidando cada vez mais. E não tem jeito, o Brasil é um dos maiores e mais apaixonados por Pokémon no mundo inteiro. É indiscutível que Pokémon marcou a vida de uma geração inteira e continua marcando, seja no anime hoje em dia com novos personagens. O Meu Deus do céu, o que é isso? Ash já não é mais o principal, ficou pra trás, agora tem novos personagens pra essa nova geração poder acompanhar também como forma de novidade. E essa franquia se tornou um fenômeno tão grande por aqui porque encontrou um terreno perfeito quando chegou no Brasil. Uma geração que já estava conectada pela TV, pelas locadoras e pelos recreios da escola, uma geração que já estava envolvida pelos animes, pelo mercado de games e pôde aproveitar o início de tudo. O mercado também impulsionou isso pra caramba com
com muitos licenciamentos e era praticamente impossível sair dessa febre. Pokémon é uma das poucas marcas que provavelmente você pode perguntar pra qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha assistido ou não tenha acompanhado. Mas ela conhece, isso é verdade. Se você falar Pikachu e mostrar uma foto, ela vai saber e vai... Não precisa nem mostrar uma foto. Falar Pokémon, a pessoa vai assimilar o Pikachu na hora, é impossível não. conhecer. E tem poucas coisas e... Olha, aqui era a parte do álbum mais foda, que era os 3 lendários e o Dragonite, né? E aí eu lembro que o Dragonite vinha brilhante assim, e a gente, caralho, deve ser um Pokémon mais forte que tem e tal. Marcas que conseguem chegar nisso, né? Quebrar a barreira do mainstream, mesmo que pessoas não acompanharam, sabem porque, assim, isso tava em tantos lugares que era impossível de você não ser impactado de alguma forma. E mesmo décadas depois, ele continua muito vivo nas memórias, nos memes e nas novas gerações que continuam jogando e assistindo Pokémon. Então a gente pode afirmar com todas as letras que não foi só uma moda passageira, não. Foi uma era que, de certa forma, nunca acabou. Se você acha que o sucesso de Pokémon pode ser explicado de outra forma, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. E seu feedback é muito importante pra... Porra, da hora, Fiaspão. Da hora mesmo, irmão. Vídeo sensacional, galera. Eu acho que se você, assim como eu, viveu a febre do Pokémon anos 90, anos 2000, cara, que vídeo gostoso, hein, Fiaspo? Parabéns. Bom, rapaziada, deixa aí nos comentários como é que você viveu essa febre Pokémon. E uma dúvida que eu tenho: quem é o seu inicial? Se você fosse no mundo do Pokémon, qual seria o seu inicial? Pode ser de qualquer geração, tá? Qualquer geração, deixa aí. Eu vou ser sincero, eu gosto dos de canto, mas eu tive tantos jogos já que eu tive o Charmander, que hoje eu sabe qual eu queria de inicial? Eu costumo pegar hoje em dia o Bulbasauro, sabia? Eu pego o Bulbasauro porque ele é planta e veneno, né? E de fogo e de água, como eu já tive muito Squirtle também, eu gosto de ter o Gyarados como o Pokémon de água, que você pega mais pra frente. E de fogo eu gosto do Arcanine, sabia? Deixa aí nos comentários, vai ser muito gostoso saber disso. Tamo junto, obrigado pela sua audiência, um beijo, um abraço e falou!